Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante, onde ele trata dos números inteiros, sendo os números opostos ou simétricos e também o seu módulo. Gente, quando a gente fala em oposto ou simétrico, nesse caso eu estou falando da mesma coisa, tá? Outro detalhe importante que você não pode confundir é, algumas pessoas confundem números opostos e simétricos, ou simétricos, aliás, com o inverso, tá? Então, é totalmente diferente. Quando a gente fala em oposto ou fala em simétrico, nós estamos trabalhando, aqui nesse caso, tá? A colocação do seu sinal. Então, números opostos são os números onde eles possuem o mesmo valor numérico, porém, os seus sinais são contrários. Quando a gente fala em inverso, a inversão de um número é a troca de posição em relação à sua fração. Por mais que de repente um número não esteja em forma de fração, mas ao inverter esse número, obrigatoriamente a fração surgirá. Legal? Então vejamos aqui só uma ideia, de repente, em relação à nossa reta numérica. Nós temos aqui na reta numérica o ponto zero, que é a origem de tudo. Sendo ela a origem, não se esqueçam que os valores que estão à sua direita serão os valores positivos e os valores que estão à sua esquerda serão os valores negativos. Quando a gente fala em dois números opostos ou em dois números simétricos, pense no seguinte, que esses dois números receberão essa denominação quando a sua distância em relação à origem for a mesma. Vejamos aqui como é que funciona isso. Eu tenho aqui esse mais 2, que é esse 2 que está aqui de verde. Repare que em relação à origem eu tenho uma distância de 1, 2 traços. Mas se eu pegar o menos 2, que já é o valor negativo, logo, sendo negativo, ele está à esquerda do zero. Reparem que ele também possui uma distância de 1, 2 traços em relação à origem. Logo, então, 2 positivo com 2 negativo são considerados números opostos ou números simétricos. Então, pessoal, como eu acabei de lhes falar aqui, esses números, ou aliás, dois números quaisquer, serão considerados opostos quando o seu valor numérico é o mesmo. Logo, então, reparem, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3 e 4 com 4. Mas o que vai ser de diferente será o seu sinal. Portanto, mais 4 e menos 4, opa, eu tenho 4 positivo e 4 negativo, são simétricos, tá? 3 e menos 3 também serão simétricos. 2 e menos 2 também serão simétricos, assim como 1 e menos 1. Outra coisa importante que você pode reparar aqui é o seguinte, eu acabei de lhes falar que esses dois números serão considerados simétricos quando a comparação na reta real em relação à origem, tá? A distância entre esses dois números para a origem será a mesma. Agora, se eu comparo dois números quaisquer simétricos, a distância entre esses dois números sempre será o dobro do seu valor numérico. Como assim? Vamos pegar aqui o 2 e o menos 2, certo? Repare aqui a quantidade de traços que eu vou andar para chegar de um no outro. Então aqui, olha lá, eu tenho menos 2, eu vou andar 1, 2, 3, 4 traços, onde esse 4 é o dobro de 2, pois 2 vezes 2 é 4. A mesma coisa, a mesma ideia funcionará para qualquer um desses números. Vejamos aqui com 3, ó, mais 3 e menos 3. Vamos andar do menos 3 até o 3 positivo. Contando comigo aqui, ó, a partir daqui tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 traços, onde o 6 é o dobro de 3, tá?
Então, uma dica bem interessante também para você verificar se, de repente, dois números quaisquer podem ser considerados opostos ou simétricos, tá? Então, essa ideia básica é em relação a essa primeira parte, números simétricos ou opostos, e não confunda com números inversos. Vejamos agora o módulo de um número. O módulo ou valor absoluto, que é a mesma coisa também, tá? Tem por definição, é a maior distância de um número inteiro até a origem. Cuidado aqui, pessoal. Eu não estou dizendo que é o maior dentre todos. É a maior distância dentre esse número até a origem. Como assim? Peguemos aqui então o menos 5. Opa, o menos 5, pelo fato de ele ter aqui um sinal de negativo, automaticamente, como é que eu faço para calcular a distância? Então imagina assim, pessoal, você mesmo, imagina que a tua altura seja de 1,80 m. Não existe ninguém que tenha uma altura de menos 1,80 m. Só se a pessoa fosse para dentro do chão, né? Mas não pode, tá? Então, quando você anda uma distância qualquer, quando a gente trabalha com tamanhos, não existem tamanhos negativos. Não existe nenhuma casa que tenha menos 50 metros quadrados, por exemplo, tá? Então, distância não pode ser utilizada com números negativos. Por isso que a gente trabalha com módulo. Então, reparem, esse menos 5, se a gente contar a quantidade de traços que eu vou andar a partir dele até o zero, reparem, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que essa flecha aqui está indicada com esse número 5 positivo, pois esse número 5 é a distância que eu ando do menos 5 até a origem. A mesma ideia funciona para o menos 3, reparem. A partir do menos 3, vamos contar aqui os traços. Então eu tenho 1, 2, 3. Por isso que essa distância aqui é igual a 3. E quando eu falo em maior distância, é a maior distância comparando o menos 5 com a origem ou comparando o menos 3 com a origem. É lógico e evidente também que toda essa ideia que eu acabei de lhes falar, ela também funciona para os números positivos. Então veja bem, aqui do mais 3, voltando para o zero. A partir do mais 3, eu tenho 1, 2, 3 traços. Logo então, a distância do mais 3 para o zero também é 3. Agora vamos conversar aqui rapidamente com as nossas dicas. Como é que a gente faz então para de repente indicar o módulo? Primeira coisa, um número qualquer, ele está em módulo quando ele estiver dentro de duas hastes verticais, dentro de dois traços. Esses dois traços aqui, ó. Então eu tenho aqui módulo, então essas três medidas estão em módulo. Então, pense assim, pessoal, para que a gente consiga determinar o módulo de um número, é só transformá-lo em positivo, só isso. Então vejamos, se um número qualquer, a questão pede o módulo dele positivo, é só repetir. Se a questão pede o módulo, aliás, de um número negativo, é só deixá-lo positivo. Então vejamos aqui, ó, o módulo de mais 3 é 3. O módulo de menos 3 também é 3. Assim como o módulo de menos 5 é igual a 5, pois nesses três exemplos eu estou descartando os sinais e colocando todos eles na forma positiva. Professor, de repente, se eu quisesse, eu poderia colocar esses resultados com o sinal de mais, com o sinal de adição? Pode, até porque esse sinal te indica que ele também é positivo. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje, onde nós trabalhamos aqui os números inteiros, indicando como eles são reconhecidos sendo opostos ou simétricos e também o seu módulo, tá? Lembrando que números opostos ou simétricos são todos os números que têm o mesmo valor numérico, porém os seus sinais são trocados. Um é positivo, o outro é negativo. Assim como o módulo é você pegar todo e qualquer número e sempre deixá-lo positivo. Só um detalhezinho que faltou explicar é em relação ao zero. O zero, ele não tem oposto nem simétrico, até pelo fato de ele ser um número neutro, pois o zero não é considerado nem positivo e nem negativo.
E se você quisesse também determinar o módulo do zero, o seu valor seria zero. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.